Salve, salve! Bem-vindos a mais um Rota 7, esse bate-papo super incrível que a gente fala de variedades. E hoje é um assunto muito especial porque a gente está falando isso aqui, ó. O faz-me rir, o que todo mundo gosta. Aquele que quando falta na porta o amor pula pela janela. O Money. E para falar do Money eu trouxe os caras aqui, especialistas, escritório. Os caras é chique. Eu até esqueci meu smoking, mas acho que dá para falar com eles. Tô com o Guilherme, tô com o Windenberg, da Vertic Invest. Eu não consigo nem falar essas palavras difíceis aí. Bem-vindos, meu velho. Prazer em receber vocês aqui. Prazer é nosso. Começa explicando o Windenberg. Não dá pra explicar, Rodrigo. Não tem como. Minha mãe inventou isso. Nem ela sabe explicar esse negócio direito. Era pra ser o Windenberg ou o Vandenberg. Aí erraram no cartório lá e ficou por isso mesmo. WNDENBERG. Eu acho que você pode virar um hotel. É uma marca, isso é uma marca. Rede de hotel, né? O Windenberg. É uma marca. O Whindersson, já tem o Whindersson. Então, fala comigo, vocês dois. Escritório, desde quando com esse escritório? Que a Vertic, ele é um... É Vertic? Vertic. Que fala Vertic, né? Que muda. Ela é uma afiliada da XP. A Vertic é um escritório próprio. E aí, assim, para a gente hoje atender nosso cliente, a gente precisa de uma plataforma para custodiar o dinheiro do cliente, para transacionar para o cliente digitalmente enxergar o recurso dele. E aí, como parceiro, nós escolhemos a XP. Então, a XP faz toda a parte tecnológica, de custódia, e a gente faz a parte de assessoria, a inteligência financeira no dia a dia para o cliente. Ou seja, o cara tá trabalhando, vocês estão fazendo o cara ganhar dinheiro. É isso. Quando tá fazendo outras coisas, o que sobra, vocês fazem render. Basicamente é isso, né? O trabalho do médico. O nosso trabalho é muito parecido com o que o médico faz. O médico faz o quê? Te atende numa primeira consulta, te examina, sente tuas dores e depois, numa segunda, terceira consulta, ele volta com um diagnóstico e acompanha você muitas vezes pelo resto da vida. É o nosso trabalho como assessor de investimento, que hoje a profissão ela já tem um nível maior, já não é mais só assessoria de investimento. Hoje o cliente fala com a gente para comprar imóvel, para ver se é viável, se não é, para comprar um seguro, para ver se precisa, se não para aplicar dinheiro no exterior. Ou seja, o assessor ele virou um generalista. Ele precisa entender de finanças como um todo. Virou então um consultor mesmo, assim, no sentido. Mas é geral, não sabia, por exemplo, quero comprar uma casa, quero comprar um imóvel, vocês dão essa consultoria, essa assistência para saber se vale a pena, se é um bom negócio, não é? É isso? Existem... Só na XP mais de 600 escritórios. Quando a gente foi montar o nosso, a gente pensou, o que eu faço para me diferenciar? Como é que eu vou conquistar o nosso cliente de uma outra forma? Só assessoria de investimento? Só dizer para ele onde ele vai aplicar? Tem muita gente que faz isso no mercado. A gente pegou toda a nossa experiência de carreira acadêmica e de bancos que a gente passou e pensamos, será que eu não posso cuidar do fluxo de patrimônio desse cliente? Será que eu não posso apoiá-lo quando ele for vender, comprar um imóvel? Será que eu não posso apoiar para ele fazer uma reserva financeira para pagar os estudos dos filhos? Será que eu não posso falar de sucessão com esse cliente? E aí, Rodrigão, como é que tá? Se você vai embora hoje, como é que tá a tua família? Quais impostos você tem que pagar em cartório hoje, caso você tenha que passar por empresa, por um processo de sucessão? Então a gente tem essa característica na Vertic de se fazer um planejamento financeiro pessoal e empresarial completo. Então colocar muitas vezes pulga atrás da orelha do cliente. Será que o Rodrigo com 70 anos já construiu patrimônio, já tem uma empresa, não tem filhos para suceder, e aí? O que a gente vai fazer com essa empresa? Vamos trabalhar essa empresa para vender? Vamos deixar a empresa para lá? Vai deixar quebrar, sumir do mapa? Então acho que o assessor de investimentos ele pode ir além, claro, com qualificação, com experiência, mas ajudar o cliente a tomar a decisão no geral. Mas quando você fala de planejamento sucessório, ou seja, depois que o dono morrer, como vai ficar? Você está falando já do quê? De desenvolvimento de holding? É isso? Existem várias ferramentas no mercado para um planejamento sucessório, seja ele pessoal ou empresarial. Normalmente é os dois, né? Normalmente você ou é executivo de uma empresa ou você tem suas empresas. A ferramenta é muito particular, por isso a ideia do médico, o exame, preciso entender. Chegam clientes para nós em alguns momentos e, estou com uma proposta aqui para fazer um seguro de vida. Tá, para quê? Quanto é esse seguro de vida? Você pode fazer? Não pode? Precisa? Não precisa? Chega cliente para a gente com a ideia de abrir um offshore, ou seja, uma empresa no exterior para alocar todos os seus assets, né, seus ativos, porque disseram para ele que é um bom negócio para a sucessão, porque existe lá um paraíso fiscal que não tem imposto de herança.
Vamos analisar isso primeiro. A gente tem parceiros que nos atendem. Dentro do escritório, eu, Guilherme, mais alguns assessores temos algumas especializações nisso para entender se realmente é isso. Porque determinadas ferramentas sucessórias são caras. Você vai ter um custo para manter uma holding, você vai ter um custo para manter um offshore. Você tem que comprar um seguro, você vai ter um custo. Então a gente se preocupa muito com isso, sabe? Voltando para a profissão assessor de investimento, o que interessa? Você ter dinheiro. Se você tomar uma decisão que do ponto de vista tributário vai te onerar, do ponto de vista, sei lá, contábil vai te onerar, pô, você vai ter menos dinheiro. Então eu estou aqui para te ajudar a guardar dinheiro, economizar dinheiro e ter facilidade. Essa é a ideia da montagem da Vertic, por exemplo. Sair um pouco do senso comum. Administrar dinheiro, fazer a recomendação adequada para você alocar, não é algo tão difícil assim. A gente está no Brasil, é o país do CDI, é o país do 1% ao mês. Acabamos de falar agora em bastidores sobre política. Isso aí ajuda a você aplicar teu dinheiro hoje no título público federal e ganhar 15% por ano, hoje, tá? Não sei amanhã. Mas é segurança. É para isso que a gente está aqui, para fazer esse bate-papo. Tá? Outra coisa também que é muito comum no mercado, venda de produtos de investimento, assessorias de investimentos no geral, aplicando recursos que muitas vezes o cliente ele não sabe bem o que ele está fazendo. E aí vai para a segurança. É o nosso trabalho te avisar, te assessorar. E não só com investimentos. O Guilherme tem um caso que ele pode contar de cliente dele que estava fechando compra de imóvel. Ele fez um trabalho básico de analisar aquele imóvel. Foi ver, era um problema, né, Gui? Até voltando um pouco atrás, a gente vem de bancos de alta renda, varejo de alta renda. O último até que a gente passou uma grande casa, uma das principais hoje do mercado de alta renda. E o maior incômodo, nosso desconforto como executivos, nós tínhamos ali equipe, cuidávamos de grandes clientes, era ficar limitado numa única prateleira. Então tinha um nicho de produto, tinha algumas opções de investimento e muitas das vezes a maior dor nossa era, poxa, meu cliente está prosperando, está fazendo grandes negócios, eu não posso ser a segunda opinião do negócio dele, não posso ser o GPS do carro dele. E aí a gente ficava limitado. Então quando a gente veio para montar a Vertic, como o Marques diz, a principal preocupação foi, poxa, se eu estou cuidando do patrimônio dele, que foi a porta de entrada do nosso relacionamento, como que eu ajudo ele a amadurecer esse recurso para que ele não se delapide ao longo da vida e, melhor do que isso, para que ele consiga fazer uma transmissão de forma organizada. E aí quando a gente pensa nesse começo, meio e fim, a gente tem diversos obstáculos no meio do caminho, como por exemplo essa aquisição de imóvel. E muitas das vezes, quando você pega um cliente que ele é um mega empresário, um artista, um médico muito bem sucedido, pouco tempo ele se dedica para fazer os negócios comerciais. E aí começam a aparecer algumas ciladas. Então a nossa parte é o quê? Antes que o cliente se antecipe e faça algo por conta própria, ele passa para a gente. A gente tem a equipe hoje muito bem preparada ao ponto de estudar aquele imóvel que ele está adquirindo, porque foi como esse caso que aconteceu agora, e o imóvel estava com penhora, o vendedor ali com um monte de trabalhista nas costas já por estourar. Ou seja, se ele tivesse comprado por conta própria, ele ia arrumar uma dor de cabeça jurídica gigantesca, porque estourar até provar que não é, o imóvel ia ficar bloqueado. E aí o nosso pente fino foi dizer, você está comprando mais barato esse imóvel, não é porque é a oportunidade da China. É porque esse imóvel, de fato, ele não está da forma mais legal possível. E aí com isso a gente até viabilizou a forma de compra para ele. De uma forma bem assim, né, bem inteligente, porque é um cara que tem uma grana bem bacana hoje com a gente aplicada. A gente tem ajudado ele até a cuidar dessa grana nas outras casas também, que por questões pessoais ele pretende deixar. Então a gente faz meio que uma gestão discricionária para ele no dia a dia. Outros bancos, os corretores. Ele tem dinheiro nos grandes bancões de varejo, por ter entradas naqueles bancos, ele prefere deixar até por relação com a empresa dele. E a gente entende, tá tudo certo. E aí a gente ajuda ele até a fazer a alocação do recurso nessas outras casas da melhor maneira. E aí, pensando no contexto desse cliente, por exemplo, algo que ele nunca tinha feito na vida, um consórcio. A gente conseguiu estruturar, planejar um baita instrumento barato para ele, comprar essa casa que ele está finalizando agora em Maresias, uma casa 100% legal, da parte jurídica, documental, uma casa já aprovada pelo processo, e a gente conseguiu organizar sem ele se descapitalizar. Então, o que a nossa gestão fez de diferença nessa aquisição da família dele, do sonho da família dele? Comprou um bom imóvel, além de um bom imóvel, ele comprou com um instrumento bem eficiente, uma carteira rendendo acima de 1,20 ao mês, e ele pode ter um custo mensal de 0,30, 0,20 alguma coisa. Então, uma desproporção muito boa. Consórcio. O consórcio. E aí a gente não mostrou para ele que nem sempre a questão de não ter dívida, a gente tem alguns influenciadores que hoje em dia vem falando bastante a respeito disso, do teu poder de riqueza, não é você pagar tudo à vista.
É você usar o teu patrimônio para te gerar eficiência financeira. E é isso que a gente faz. Então, o que a gente mostrou para ele, até porque é uma classe médica que é um pouco mais difícil ali de entender de exatas, poucos os casos que se aprofundam. A gente mostrou para ele que o recurso dele trabalha para ele, comprou um imóvel para ele e ele não se descapitalizou. Então isso a gente faz bastante. E algo que a gente tem feito com muita frequência nesses últimos tempos, por questões econômicas, políticas, e aí o Marcos até tem puxado essa frente para a gente lá na empresa, é a questão de mandar o recurso para fora com a estratégia tanto da diversificação quanto da proteção. A gente está acostumado ali no dia a dia a dizer que blindagem de fato não existe. Se quiser acessar, seja justiça, seja qualquer órgão, vai conseguir acessar. Mas, por exemplo, o cara tem dinheiro, mandou para fora do país. Nos Estados Unidos, agora que é comum, né? Virou comum agora brasileiro mandar... vez, né? Juros altos. Mandar dinheiro para os Estados Unidos. O cara tem um problema judicial no Brasil, como que essa justiça bloqueia o dinheiro lá fora? Tem que mandar ofício, é mais burocrático, né? É mais difícil. Bem mais burocrático, bem... Assim, não existe uma blindagem de patrimônio, né? Isso é um termo muito comum usado no mercado, assim, mas você tem camadas. Você dificulta, né? Exato, um exemplo, você comentou de holding agora há pouco, né? Uma holding patrimonial no Brasil, ela é uma camada patrimonial, vai depender da interpretação judicial para o entendimento ser, não, o Rodrigo ele fez sacanagem, ele pegou 1 milhão e botou na holding porque ele está com a trabalhista. Aí vai fraude, né? É uma fraude inclusive de execução processual, né? O que a gente tenta explicar para o investidor é programação, se planejar, não espera acontecer um problema para você correr atrás de uma solução. Não adianta, você vai responder depois para o crime de fraude de execução, assim, é bobagem. Então hoje, eu sou um médico, eu tenho um risco na minha profissão. E outra, patrimônio, a partir do momento que você tem família, não é teu mais, né? Você já está pensando ali em filho, em sucessão. Pô, organiza em vida. Organiza a carteira de investimentos, organiza a carteira de imóveis. Um exemplo. A liquidez. Tem percebido uma grande eficiência do mercado. Exato. E tem diversas ferramentas. Hoje, se o governo não mexer nessas regras, uma patrimonial, por exemplo, para imóveis, é legal. É uma holding, absurdamente interessante. Já, né? Parece que hoje, se você tem 10 imóveis alugados, você paga 27,5%, na pessoa física paga 11%. 11%? Você enquadra a holding no lucro presumido, essa receita ela é tributada a 11%. Por exemplo, na compra e venda benefício. Também, né? Na compra e venda tem um detalhe interessante. Você vai transferir seus imóveis da pessoa física para a holding, tá? Você pode pedir uma autorização para ter isenção do ITBI, porque você está transferindo de você para você mesmo, né? E você transfere pelo valor que está no teu imposto de renda. Você não precisa transferir pelo valor de mercado, para evitar o ganho de capital, por exemplo. Então tem algumas ferramentas legais, listas, para você organizar melhor teu patrimônio. E não é só para evitar um problema judicial, é por organização mesmo. Imagina só, você, pai, 2 filhos, casado, aí você foi separado de outra esposa que tem 2 filhos lá atrás, você entra nas regras de herança e meação hoje no Brasil, é um rolo. Se você não organizar legal, você vai morrer, vai deixar um monte de problema. Vai deixar pro governo, né? Exatamente. Uma coisa eu escutei do Lázaro do Carmo na internet. Ele tem vários cortes muito legais, assim. E ele fala, empresário ou um executivo de alta performance, ele não casa hoje na parcial de bens. Ele tá proporcionando um puta risco para a esposa dele, sabe? Para a família dele. Ele não tem o patrimônio inteiro na pessoa física. Ele já começa a fazer a distribuição patrimonial e os itens de sucessão patrimonial para seus filhos em vida. Em vida que eu falo não é com 70 anos, é agora, com 30, 40 anos. De forma organizada. Então, assim, são coisas que a gente tenta alertar. Aí, de repente, você começa a entender melhor o porquê que o assessor de investimento só, se ele não tomar cuidado e ele não estudar, não se preparar, não se qualificar e ir para um outro patamar de assessoria, ele vai morrer na praia. Mas aí é uma dúvida, aí já é uma coisa bem pessoal minha. O pessoal às vezes até nem está entendendo muito, mas eu vou sanar uma curiosidade minha. Por exemplo, o cara tem uma holding. Aí ele teria que deixar, tipo, no contrato social para quem ele vai deixar? O contrato social hoje, a maioria das holdings... Se eu morrer, eu quero deixar para fulano. É uma cláusula testamental. O contrato social ele é a maioria é limitada, né? Mas isso não serve para a empresa normal sem ser holding, serve? Você pode colocar numa cláusula aí, dizendo que a outra empresa que você tem, que está vinculada à tua holding, você vai deixar as cotas Não, por exemplo, sim. Um exemplo, eu tenho uma holding. Eu coloco assim, em caso, se eu morrer, eu deixo tudo para fulano assume a holding, as cotas da empresa. Aí eu morro. Essa pessoa,
ela já passa a entrar ali com a gerência da holding. Isso, as cotas são transferidas para ela. E não tem tributo, não tem imposto? Tem que pagar o imposto de transmissão de bens. Você pode até economizar o ITCMD em vida transmitindo falei até uma coisa errada agora há pouco. O ITBI, quando você transfere os teus imóveis para a holding, você paga. O que você não paga é o imposto de doação. De doação? Você vai ter que doar os imóveis no CPF para o CNPJ. Sim. E isso você pode pedir isenção. Mas ITBI eu acho que também é isenção. Se eu não me engano, eu acho que só tem uma regra que você não pode ter comercialização dele num período. Pode ser. Assim. Essa questão do imposto de doação, o que a gente sempre recomenda? Já que você está se organizando do ponto de vista patrimonial, com teus imóveis, com as tuas empresas, e ainda em São Paulo é 4% o imposto de transmissão de bens, o ITCMD, desculpa, paga que não vai ficar 4%. Porque... Mas isso é o básico, né? É o básico. Você fala, não vou pagar 4%, depois perde 40%, depois vai pagar 8% no futuro. Pra você ter ideia, até prefeito de curiosidade. Nessa nova reforma, logicamente o governo quer aumentar a arrecadação. Isso já está nítido em todas as frentes. Sério? Você acha que o Haddad ele quer taxar a arrecadação? Não sei. Isso é difícil. Acredito. Eu vou te dar um número e você me responde. Atualmente a arrecadação... Vou falar muito, nós vamos taxar o podcast aqui. Atualmente a arrecadação anual com o imposto é de em torno de 5 bi,1. Eles querem quintuplicar essa arrecadação. 5 vezes? Então a gente já viu o mercado falando só no valor econômico até recentemente, a pauta. Eu até levei pra gente no escritório. Algo em torno de 25 bi. Você tá doido. Então assim, você acha que vai aumentar? Aí a gente já viu uma janela de 4 para 8. Você está falando do imposto de entrada, fora as outras custas que envolvem o processo como um todo, mas de entrada de 4 para 8. Aí você já pensa numa família, num gerador de recurso de uma família, um empresário, que a mulher é do lar, os filhos estão em período escolar, e ele vem a faltar. Do que ele construir em patrimônio que tiver no CPF dele, se ele não organizou em vida, 20% para abrir a janelinha e pagar a primeira DARF, advogado, custas cartoriais, entre outros. Ele vai ter 60 dias para começar a se organizar, a família. Se não arcar com todos os pagamentos, rola-se uma multa de mais 20%, abre uma janela de 60 dias. Então é o que a gente tem falado para todos os clientes. Poxa, a parte mais difícil, que é o pontapé inicial, que seja na tua carreira de empreendedor ou de executivo, ou seja ela qual for, ou até mesmo herança que você recebeu em vida, você já está com isso abaixo do seu guarda-chuva, do teu CPF. Agora a principal parte não é nem olhar para a rentabilidade, é organizar isso em vida. Porque é muito mais difícil do que não ganhar rentabilidade você não conseguir transmitir isso para tua família. Ou pior, chegar num evento morte, tua família tem que queimar em 1, 2 dias pagando impostos, queimar patrimônio a preço de banana, ou é o que eu falo para o meu cliente. Muitas vezes a gente tem feito entrevista ali de diagnóstico e o cliente fala para a gente, não, mas eu tenho essa previdência, eu nem estou preocupado com o rendimento dela. E aí a gente pergunta qual que é o objetivo daquele recurso ali acumulado, tendo em vista que envolve alguns custos que a gente tem hoje no Brasil pelos juros altos, algumas outras alternativas e para a pessoa física até isentas de imposto. Então, por exemplo, a Previdência, muitas delas têm taxa de performance, outras não, mas tem uma taxa de administração que corrói parte do teu patrimônio e a gestão é feita sobre o patrimônio, não sobre a performance. Então é um custo contínuo. E aí quando a gente tenta entender ali com o cliente o porquê daquela reserva que tem um custo contínuo, para ele que seja uma taxa de administração ou a performance, na cabeça dele é sucessão. Porque ou o gerente do banco ou da outra corretora sugeriu. E aí quando a gente começa a bater um papo com o cliente para entender a fundo o que ele tem de patrimônio, qual que seria a cobertura ali necessária para ele conseguir transmitir os bens para a família dele, caso ele não tenha organizado ainda essa questão, ou uma hold, ou offshore, ou entre outros instrumentos, a gente percebe que ele está com seguro, trazendo para uma linguagem bem popular, com seguro, com capital segurado muito mais valioso do que o carro que ele anda. Ou seja, você não vai usar isso nunca. E aí a gente começa a aprofundar. E para outros caminhos que envolve hold, pode ser que seja comprar um whole life, que é um seguro resgatável. Você tem uma janela de contribuição, esse seguro ele é corrigido ao longo da vida por inflação, e ele se torna um veículo vitalício. Então a gente começa a olhar hoje para o mercado, até assusta um pouco, porque infelizmente por questões culturais, a maioria dos investidores mesmo, que estão hoje ainda indexados a algumas casas, eles estão muito mais preocupados com a rentabilidade do mês
do que como proteger aquele patrimônio que ele construiu. Você falou um ponto aí que eu acho interessante, é o seguinte, eu queria até que você esclarecesse isso, que eu acho que o pessoal vai ter curiosidade. Hoje o Brasil vive um juro alto. Sim. Então, teoricamente, é um país atrativo para se investir para quem tem dinheiro. Então, assim, se você tem hoje 100 mil reais, você coloca lá num CDB, CDI, não sei, você recebe ali R$1.000 por mês, em média, 1%, vamos falar assim. No contexto atual, tranquilamente. Hoje em dia. Agora, a gente vê um movimento de assim, dólar subindo muito, e o juro subindo para tentar conter a fuga de capital. Para quem não entende, assim, os bancos brasileiros pagam 1% para quem tem dinheiro. Então tem lá 100 mil, boto lá, ganho R$1.000 de aluguel, melhor do que uma casa de 100 mil, um exemplo. Mas ao mesmo tempo tem um dólar subindo. Um dólar subindo significa que os grandes investidores estão tirando o dinheiro do Brasil e botando para fora. Seria isso, né, o câmbio? Do movimento. Se o juro tá bom no Brasil para quem tem dinheiro para investir, por que tem tanto investidor saindo fora do Brasil? Acho que acredito que é uma via de duas mãos. E é esse estudo que a gente tenta aprofundar no dia a dia. Existem perfis e perfis de clientes. Não dá para ter uma resposta de forma generalista. E existem estratégias. Por exemplo, hoje um grande investidor, por mais que nem estivesse no contexto atual dos juros altos e o dólar bem atrativo, um cara hoje de 30, 40, 50 milhões, dentro do perfil e o objetivo dele, dificilmente a gente não recomendaria ele pulverizar as reservas dele, até por uma questão futurista. A gente está falando assim de uma desconfiança do governo atual. Exatamente. Né? Tipo assim, Neurociência. assim, eu tenho medo de deixar meu dinheiro ali, ele tá me pagando bem, mas se quebrar eu me ferro. É isso. Eu costumo brincar com meus clientes que eu não faço a gestão do teu patrimônio, do teu dinheiro, eu faço a gestão do teu sentimento, da tua mente. De novo, uma dica, tá? Assessores de investimento no geral, vai estudar neurociência. Você não faz a gestão do recurso, você faz a gestão do psicológico das pessoas. O Brasil vai quebrar? Difícil. O Brasil é entre as top 10 maiores economias do mundo há muitos anos. Assim, o agronegócio no Brasil alimenta o mundo inteiro. Então é uma economia que é muito difícil entender que esse país vai quebrar, apesar das tentativas. Tá? Dinheiro aqui não falta. Dinheiro aqui, ele some, mas ele não falta. Igual a gente estava brincando. Mas vamos fazer um raciocínio. Eu sou investidor. Eu quero dolarizar parte da minha carteira. Do ponto de vista conceitual, dinheiro por dinheiro dá no mesmo. Tá? Por quê? Se você pegar o dólar, você viveu o dólar 1 para 1, 94. Para hoje e fizer uma... nem nascido. Não, né? Fizer uma conta de juro composto, o dólar rendeu no Brasil 6% ao ano. Por que eu estou pegando 30 anos? Se você pegar cara, tá errado. Vai ter ano que o dólar cai, tem ano que o dólar dispara, como agora. Então vamos fazer uma conta mais honesta. Desde que o real é dólar é real, 1 para 1, até hoje é 6% ao ano. Quanto paga uma empresa brasileira em média em dólar se ela emitir uma dívida lá fora? Sabe quando você abre uma conta lá no aplicativo, você vai aplicar teu dinheiro em renda fixa e tem lá as opções de títulos americanos, títulos mexicanos, títulos brasileiros? O brasileiro paga em torno de 5 a 6%. Legal. Por ano, né? Por ano. O CDI aqui é o quê? Numa média também de 30 anos. 1% ao mês, vamos pegar aquele número aproximado de 12% ao ano. Então você ganha 12% lá e você ganha 12% aqui. Sim. Então você ganha a mesma coisa, praticamente. A diferença o que é? A inflação. Lá é menor, num patamar bem inferior ao do Brasil, é confiança, é a inflação que não é verdade, porque o teu supermercado não subiu 5, 4% ao ano do ano passado para cá, nem a minha, não estou julgando, mas pelo menos a minha lá em casa não subiu só isso, e vários amigos meus também não subiu só isso. Então assim, café, né? Exato, aí é confiança. No acho investidor... que o governo se lascou foi aí, sabia? Exato. O governo se lascou no café, porque pode subir tudo, mas subiu o café, rapaz, tanto de gente é bravo. Hoje o menino pediu as contas pra mim, porque falou, não tá dinheiro nem pra comprar café. Verdade, juro por Deus. Mas Juro por Deus. Verdade. Para de tomar café. Seu café tá caro. Aí você mexeu numa caixa de marimbondo, né? FHC já dizia, inflação derruba o presidente. Não são outros fatores. É a inflação, que aí você vai mexer com o bolso do pobre trabalhador, vai ter dificuldade de alimentação. Então, assim, são coisas, como a gente estava conversando em off, que são inaceitáveis. Sim, é desonestidade intelectual por parte de um governo que se diz um governo, pode falar aqui, né? Que popular, um governo que quer brigar pelo direito da picanha do pobre, é desonesto.
Porque no final das contas... Mas ele fala da picanha para enfiar a linguiça, né? Exatamente, cara. No final das contas é uma pirâmide onde a parte de baixo e a parte de cima sente muito pouco, que é o miserável, o rico, milionário. A classe média é quem, no final das contas, paga a conta, mas é uma fatia muito pequena. A classe média brasileira em relação à classe média americana é absurdamente diferente. Lá 80% das pessoas é de classe média, ou seja, é o cara que consegue ter um carro, uma casa, trabalhar e comer. A gente que tem a oportunidade de viajar, a gente vai assim no bairro pobre nos Estados Unidos, o cara tem um carro, tem ar-condicionado, tem uma televisão de LED, tem... Todo mundo tem tudo. Por exemplo, é o faturamento do McDonald's lá fora. Exato. Que toda a classe consegue comer McDonald's todos os dias. Isso é um estudo até recentemente, eu vi na Forbes, até esse é um dos principais motivos da facilidade com a alimentação generalizada, que o americano tem uma obesidade acima da média. Sim. Come muito. A classe baixa ela consegue comer o que o rico come no dia a dia. A gente esteve lá recentemente, né? E aí a gente jantou com um amigo que trabalhou com a gente um bom tempo aqui no Brasil. E ele tá morando num condomínio ali em Orlando que praticamente só tem brasileiro. Ele falou pra gente, cara, sabe o que é muito mais louco aqui? Que eu tô num condomínio que praticamente só tem brasileiro. De todas as classes, uns já estão aqui um bom tempo, já estão bem consolidados. Eu acabei de chegar, mas no final do dia, no final de semana, no final do mês, consumimos as mesmas coisas. As mesmas escolas dos filhos, a mesma alimentação, o mesmo parque. Os Estados Unidos tem dessa. Orlando mesmo virou um... O que menos tem em Orlando é americano hoje em dia, né? Não se fala inglês lá não. Se é pra lá falar inglês, você se lasca. Para finalizar o raciocínio do dólar, rapidinho. Eu tenho déficit de atenção, desculpa. Não, eu também, relaxa. Total, eu tava aqui pensando no parque, quanto foi a última vez que eu paguei. Então você pega essa conta básica do aplicar lá fora o dinheiro para responder e aplicar aqui dentro no CDI. O CDI é o que é, o juro no Brasil é o que é justamente por uma questão de prêmio de risco. Um país que não é uma economia de primeira escala, né, a economia americana, ele tem que pagar mais juros mesmo, como você falou, para reter o investidor aqui. No final, de novo, ao longo de 30 anos, deu quase no mesmo. O que virou o dólar hoje, mais ou menos o que já é o ouro há centenas de anos, o que é hoje o Bitcoin, por exemplo, ou uma criptomoeda de primeira linha, uma reserva de valor. O que é imóvel é uma reserva de valor. Se a gente for fazer conta se imóvel vale a pena ou não para alocação, por exemplo, é difícil chegar num número bom, mas é uma reserva de valor. Que tende a se valorizar como ouro, como agora está acontecendo com o Bitcoin, como o dólar ao longo do tempo em cenários de crise. Então hoje o dólar ainda tem várias teorias econômicas que falam que não, que um dia vai ser o Ien, por exemplo, mas é uma reserva de valor. Então, não, mas esse lance eu gosto muito de ler, sabe, sobre essas coisas. Eles falam que o Ien, que é o Ien, né, que é a moeda da China, que vai tomar lugar do dólar, E assim, de fato, a China vem crescendo muito mais acelerado do que os Estados Unidos, a economia e tudo mais. O crescimento é absurdo. Mas ainda assim, não se tem muita informação real lá de dentro, né? Assim, não se tem... Os Estados Unidos é um país, querendo ou não, democrático, transparente. Tem como você saber. A China não tem como você saber como de fato é a economia lá dentro, porque são tudo travado ali, governo, né? É o que acontece... Assim, acontece num país assim da América Latina, que eu não posso dizer qual é, mas assim, de um governo que tenta parear uma mídia, que tenta parear toda uma informação e fala, não tem inflação. Não, essa semana, a gente tá nesse... Eu vi essa semana o nosso digníssimo falando assim, não, mas a gente tá com crise... Agora, porque é difícil em 2 anos resolver o que foi destruído em 4. Ou seja, tudo eles culpam o governo anterior, mas no meio da pandemia do governo anterior, a gente tinha uma economia superior à que a gente tem hoje, com todo mundo com dinheiro, sem pandemia, sem... Por quê? Nós temos números piores hoje do que tínhamos no meio da pandemia. Sem viés político, mas é fato. E é um fato. A gente não pega de março, a gente estava no mercado financeiro assim na linha de frente, né? A gente sofreu muito março, abril de 2020, porque tudo despencou. E a incerteza era muito grande. Então a gente fazia muito mais psicologia do que trabalho financeiro. Com os nossos clientes e até com os nossos funcionários na época. Que a gente estava numa instituição cuidando de pessoas na área comercial. E... você pega uma janela de praticamente 1 ano e 2, 3 meses, os números econômicos é mais do que o dobro do que os atuais, performance dos principais índices. E aí um ponto que eu acho bem bacana a gente tocar, a gente tem recebido muita provocação dos nossos clientes, né, em relação ao risco. Pô, vai quebrar, não vai, tira meu dinheiro, deixa no colchão.
compro tudo de ouro, compro tudo daquilo. Então, Venda de subir, eu desapareceu deixar o colchão, por exemplo. Você bota até- 1 milhão lá, depois você não compra um café. Não compra o colchão. Até por conta dos planos anteriores. E a reflexão é essa. Primeiro, porque dependendo de onde você vai deixar seu dinheiro, não vai ter uma correção legal. Uhum. A incerteza é muito grande. Só que tem um ponto que, quando a gente para pensar nos últimos 24, 25 anos, a economia evoluiu pra caramba. A gente pegou essa fase, pelo menos nos últimos 15, 16 anos, de você ter meia dúzia de opções de investimento, poupança, por exemplo, no plano anterior, no último plano, que a gente teve um confisco bem alto, para poupança, Selic over, dinheiro parado em conta. Quando a gente pega para o contexto atual, a economia é totalmente diferente. Você tem mais de, só na plataforma que a gente usa hoje, falando de fundos de investimento, são empresas que compram outras empresas, outros ativos, etc., você tem mais de 3 mil. E aí, por que eu trouxe essa provocação? Hoje o risco, por exemplo, quando a gente olha para o mercado financeiro quebrar, é bem difícil. Pode ser que sim, uma empresa ou outra no meio do caminho abra o bico, porque ela emitiu uma dívida, o juro subiu. Se ela tiver atrelada a uma dívida pós-fixada, a dívida dela aumenta. Só que será que ela vai conseguir repassar para o consumidor final Às vezes esse não custo consegue. de produto ou de serviço? Às vezes não consegue. Mesmo porque muitas das vezes essas empresas que têm essas dívidas emitidas são empresas com contrato bem longo. São grandes, megas empresas. Muitas das vezes com capital aberto na bolsa. E aí, quando a gente olha para a capilaridade de alternativas que a gente tem de investimentos, são imensas. O que a gente tem percebido no mercado, e a gente tem feito trabalho de bastante curadoria na nossa empresa, olhar o nível de recursos que você está alocando em cada emissor, em cada empresa, segmento e volume. Por quê? De uma forma bem resumida, eu vou dar alguns números para você. Quando a gente emite hoje, por exemplo, quando você aplica numa dívida bancária, você tem uma segurança, que é um seguro, uma proteção, que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que para os bancários até 250 mil, se a empresa quebrar, o emissor quebrar, tem um lastro, esse seguro ele te reembolsa até um determinado período. E aí quando você vai para o crédito privado, que é a emissão dessas empresas que não estão no segmento bancário, e aí tem diversas, desde o agro, energia, saneamento, etc., você acaba emprestando o teu dinheiro para uma empresa que, se ela quebrar, é você a empresa, é um contrato. Você só teve um intermediador que buscou quem estava Mas de uma dinheiro. empresa listada, você fala? Sim, de uma empresa listada. empresa. Sim. Então, o que a gente tem percebido, e isso é um ponto de alerta para o cliente hoje que investe em grandes casas ou até mesmo está começando. Cuidado com a empresa que você vai investir. Que é o problema da empresa. Às vezes o problema é o segmento que acaba sendo afetado pelo contexto econômico, que a culpa não é do empresário, são circunstâncias, ciclos. Então a gente tem pego bastante coisa assim, bem destoada, que a gente está, cara, assim, todo dia falando do mesmo assunto praticamente o dia inteiro. Risco. Porque existe duas pontas. Você é investidor, você fez uma provocação pra gente. Poxa, no Brasil hoje consigo ganhar 1%? Cara, de olho fechado. Se você sozinho auto-investir, você consegue ganhar 1%. Mas e o imposto de renda, o imposto sobre isso também? É uma dúvida que eu falo. Porque eu não sei hoje, eu não sou muito ligado, mas antigamente você tinha uma poupança que rendia 0,5% e um CDB que rendia 1%. Mais uma poupança isenta de imposto e um CDB que você pagava o imposto, que no final das contas dava quase uma poupança. Ainda é assim ou não? Depende do patamar dos juros. Se a poupança ela te remunera 0,5% mais TR, que é uma taxa bem baixinha, ela é uma taxa referenciada. Quanto está hoje? A Selic está quanto hoje? A gente está em fevereiro de 2025. 13,25. Com possivelmente mais um aumento de 1 ponto percentual. Então, se a gente fala 13,25, a gente está dizendo que a Selic, para quem não sabe, é a taxa de juros. Taxa de juros, é a referência Então, do mercado. quando fala a gente está com uma Selic de 13,5%, significa que os juros está 13,5% ao ano. Ou seja, se você colocar seu dinheiro numa renda fixa num banco que te paga 100% da Selic, você vai receber 13,5% sobre o valor que você deixou aplicado, correto? Aí tem que, é isso? Aí o que diferencia, né, o bruto ou o líquido, dependendo da classe de ativo que você escolheu. Por quê? E aí foi só a pergunta do imposto. A gente tem algumas linhas hoje, algumas linhas de crescimento no país, que quem deveria fazer esse financiamento é o governo. Então tem algumas sopinhas de letra. Por exemplo, LCA, letra de crédito do agronegócio. Ou LCI, letra de crédito imobiliário. Agro ou o segmento imobiliário. Quem deveria fazer o financiamento para o crescimento e infraestrutura do país? O governo. O governo não tem capacidade.
custa caro para o governo financiar, até porque ele tem que captar recursos de um determinado investimento, etc. Envolve um monte de questões. Então, o que o governo fala para o investidor de pessoa física, por exemplo? Rodrigo, eu tenho investimento que ele é para fomentar o desenvolvimento do país, seja no agro ou seja no segmento imobiliário. De contrapartida, como você está fazendo o meu papel, eu te dou a isenção do imposto. Entendi. Então você faz o meu papel, você compra o meu risco, você viabiliza a operação que eu deveria fazer e eu te dou isento. isenção de imposto. Ah, entendi. E aí por isso que entre as letras hoje, quando a gente pensa qual que é o investimento isento, do meu ponto de vista, mais seguro, LCA, LCI. Que aí você escolhe uma boa instituição e além disso fica dentro do seguro da FGC. E a outra partida eu vou para renda fixa mais os créditos privados. Normalmente, conforme maior o risco, melhor a taxa. O que é um CDB e o que é um CDI? CDB é a dívida. CDB é um certificado de depósito bancário. É a dívida que um banco emitiu para captar dinheiro. Ah, entendi. Então, Então é o banco, você botou no CDB, o banco... O Banco Rodrigo S.A. Você quer fazer uma captação de recurso. Você tem duas opções, ou através de ações na bolsa, ou emitir uma dívida. Como a tua dívida é bancária, ele é um certificado de depósito bancário. Você vai emitir na tua plataforma, eu, Guilherme, investidor, vou lá, aplico 100 mil no CDB Rodrigo S.A. Entendi. E aí essa dívida ela é bancária. Por E isso o que ela CDI? diferencia, por exemplo, de uma de saneamento, de uma dívida de energia, porque é o crédito privado. São empresas privadas do segmento não bancário. E aí essas empresas, que se a gente for explicar fica muito vasto, mas para você Sim, entender, essa empresa ela tanto tem incentivado por essa mesma questão, que está fazendo o papel do governo, como ela tem não incentivado. De infra, né? Infraestrutura. O Selic que você comentou agora há pouco versus CDI que você está perguntando, vou contextualizar, são duas coisas muito diferentes. Parece que não. Se você sentar hoje e for fazer uma certificação, uma aulinha de economia, o professor normalmente vai falar que você tem a Selic, aí o CDI é alguma coisa que tem um descolamento em relação à Selic. Não é bem assim. Por quê? A Selic meta é quando o Banco Central senta, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e define, olha, vai ser 10% esse ano, coloca lá no relatório Focus. Há 3 meses atrás a gente estava com uma previsão de 9%. Agora a gente já está falando de 15% no final do ano. Estou falando de 3 meses. 3 meses De 15 de Selic. de Selic. Selic. Então o Banco Central está dizendo assim, se o negócio pegar fogo aí, eu vou aumentar para 15%. O mercado já imagina isso. Sim. XP deu agora há pouco uma previsão assim. Então provavelmente na próxima reunião já vai para 14,25%. Mas essa taxa é uma taxa ditatorial, né? O Banco Central está dizendo que o dinheiro vale 14,25%, que o juro no Brasil tem que ser 14,25% ou no caso agora 13,25%. O CDI não é isso. O CDI, o Certificado de Depósito Interbancário ou Interfinanceiro, aí depende da época que você estuda isso, é banco emprestando dinheiro para banco. É o mercado institucional das instituições financeiras. Por isso que muitas vezes eles pagam mais do que as... Porque às vezes assim, por exemplo, eu falo pelo aplicativo do meu banco, Sim, eu sim. sou leigo. Às vezes você vai lá botar um investimento lá para não deixar na conta. Aí aparece assim, esse investimento 105% da Selic, esse aqui CDI. do CDI. Aí é do CDI. do CDI, né? O que acontece? CDI, as instituições elas negociam contratos futuro de CDI, mais ou menos como ações, assim. Imagina eu negociar um imóvel com você e falar, Rodrigo, ano que vem vou pagar para você 1 milhão naquela fazenda lá. Só que assina aqui. E ano que vem tá valendo 2. Me dei bem. Aí se deu bem. Exato. Tá valendo 500, deu mal. Me dei mal, mas a gente já assinou, acabou. Isso aí é um derivativo. Isso aí na Bolsa de Valores acontece com ações e tal, inclusive com o próprio CDI. Então, por exemplo, liga lá a tesouraria do Bradesco para a tesouraria da XP e fala, vamos negociar um contrato para janeiro de 2026 a 15%. Se os dois acharem que a expectativa é essa e o negócio é bom para os dois, vai ser negociado, independente da Selic. Então, assim, o que está acontecendo agora? O mercado está desconfiado. O Galípolo está lá, é alguém que foi indicado pelo governo atual. O governo atual tem um histórico de outros governos de mexer com esse negócio. Não colocar pessoas técnicas. Exatamente. Pessoas Parece uma jogatina, né? Eu vou colocar o Galípolo e essa conversa mole de elevar juros vai acabar porque eu sou populista. Eu vou deixar juros lá embaixo para incentivar o consumo. Para o coitado lá assalariado se endividar e depois não conseguir pagar. E a inflação estourar. É mais ou menos isso que a gente viu em outras novelas no passado. E é o que está fazendo agora, porque eu vi uma matéria hoje que ele quer incentivar o crédito.
para as pessoas de baixa renda, ou seja, ele quer emprestar dinheiro para as pessoas de baixa Né, renda. mas você escolhe a educação não, né? Tipo, pra dar picanha e levar Exato, linguiça, né? escolhe a educação melhor, a água pro menino lá do Nordeste que a gente estava conversando agora, que o rapaz não bebe água porque é escasso. Tem água, porque Isso os não. caminhões pipa, isso aí não Exato. tem. Então assim, essa Mas é um governo, aí a gente, assim, a gente não fala muito de tendência política, mas não tem como dizer que não é um, que assim, é só pensar. É um governo que governa para os pobres, que se intitula governando para os pobres, mas que quem ganha dinheiro é só quem tem dinheiro, porque aplica, né? E quem é pobre e precisa de dinheiro emprestado toma no rabo, porque tudo é mais caro, né? Ligão. Ou seja, o governo dos ricos, porque o rico que tem dinheiro bota lá, tá ganhando todo mês uma rentabilidade do dinheiro dele. O pobre que precisa lá pegar um empréstimo para construir uma casa, para ele paga esse juro, né? Assim, O problema aqui é o voto, cara. Assim, é mais fácil você governar para essas pessoas. Eu posso falar de boca cheia que eu passei em todas essas camadas da sociedade. Então eu sei o que é as pessoas acreditarem que realmente a picanha vai existir. Cresci nesse meio. Então, assim, é fácil você jogar com essa mentalidade. Pernambuco. É fácil jogar com essa mentalidade. Eu quero ver uma promessa dessa de novo nos Estados Unidos, na Suíça, na Rússia. Não vai cair. Eu lembro do Obamacare, cara. O Obama lançou lá um plano onde tinha um auxílio saúde subsidiado pelo governo. A população caiu em cima. E não era dado, não, tá? Era auxílio subsidiado pelo governo. Sim, porque é uma população que olha para você, Lula ou Obama, e fala: você quer me comprar? Aqui, infelizmente, ainda tem essa possibilidade. A gente está falando de finanças básicas aqui, Selic, CDI, etc e tal. Eu vou para os Estados Unidos, eu pego taxista com imigrante, árabe, egípcio, sei lá, e eu converso sobre taxas, impostos com ele a viagem inteira. E se a gente pega hoje um coitado assalariado, ele não sabe quanto ele paga de imposto no lerite dele. Então, assim, no Por dia isso que é o tal da educação, né? Não estimula a educação porque não é interessante as pessoas terem educação. Porque se as pessoas tiverem educação e souberem, essa história não vai colar mais, né? Tipo, exatamente, as pessoas questionam. É difícil você educar alguém ensinando, educando. É fácil você educar alguém batendo. É mole, aqui o que a gente passa no Brasil aí há décadas com governos de diversos partidos, assim. Isso para mim é um crime, isso aí deveria ser motivo de uma guerra aqui dentro, entendeu? Então a água lá do menino do Nordeste que a gente estava conversando, é isso, no final das contas. A gente estava falando antes aqui, ele é de Pernambuco, a gente estava falando da falta de água de crianças que não têm água para beber de verdade. E que teve uma pessoa muito famosa que furou alguns poços artesianos e fecharam esses poços, porque senão ia quebrar os caminhão-pipa que vende água. Comercialmente não era interessante. Absurdo, né, cara? Isso deveria dar cadeia, né? Isso é algo muito sério, muito grave, né? É verdade. Então é uma coisa complexa, assim. Aí a gente volta para o assunto juros, né? Por que o juro aqui é tão alto? É isso, é o risco. Pra tentar atrair. O investidor estrangeiro, ele vem aqui, ele coloca dinheiro, ele sabe que é o país do equity, né? O Brasil é um país que você consegue fazer dinheiro na economia. A gente estava até conversando com um amigo ontem, ele falando que foi morar numa cidade, chegou lá, percebeu que os carros eram mal lavados. Ele abriu um lava-rápido e ficou rico. Então existe principalmente em serviços aqui no geral, uma lacuna, né? Um espaço muito grande. Então o investidor, aí você coloca isso ao nível de empresa listada na bolsa. O cara chega aqui com um bi, ele sai com 2. Rápido, ele consegue fazer esse dinheiro aqui. Mas ele não deixa os 2 bi aqui, por conta dessa falta de clareza, seriedade. Fiscal no Brasil é algo que está pegando bastante. Jurídico também, né? Juridicamente tem muita segurança. Exato. Mais. As pessoas falam assim, tem o melhor escritório de advocacia, mas... Te dar um dado. A inflação, perdoe um erro ou outro aí de percentual pequeno, nos Estados Unidos durante a pandemia bateu a casa de 5. E lá a inflação histórica deles é 2,2, 2,3 ao ano. Se você pegar a inflação no Brasil, no mesmo ano ela estava sob controle. No mesmo ano. Provavelmente no começo do ano seguinte da pandemia. Lá agora a inflação está chegando num número razoável histórico. Isso é excelente. Ninguém lá pega a taxa de juros e dobra de um ano para o outro. Não existe isso. Isso aí é credibilidade. Então imagina você, gestor do Banco do Brasil. Você tem seus negócios, suas empresas. Você não toma decisão agora. Vai mudar tudo. Agora sai daqui e vai todo mundo para lá. Não, isso é falta de planejamento. Isso é falta de estratégia. Isso é falta de controle da situação que você está fazendo.
Aqui no Brasil a gente fala de um juro de novo de 3 meses atrás previsto a 9 e agora a gente está falando de 15. Se você for mais maldoso, vai para 20. Porque não tem credibilidade. Credibilidade, previsibilidade e credibilidade. E é uma pena, tomara que mude isso, que a gente esteja vivo aqui para ver. Porque a gente está caminhando numa estrada que, assim, é oportunidade para muitos, né? Tipo, quem tem dinheiro líquido, quem tem muita coisa, é uma oportunidade para fazer dinheiro, mas ao mesmo tempo você enfrenta um risco, assim, né? Tá, mas... O empresário aqui sofre. Reflexão, pega um empresário, por exemplo, pega um investidor que nesse período teve uma assessoria boa e conseguiu se posicionar de uma forma bem legal. Ele surfou essa onda e hoje está rindo. Deitado no sofá, ele está rindo. Uhum. Ele não precisa nem abrir a empresa dele, um cara hoje com 15 milhões está ganhando seus 180 mil por mês tranquilamente. A gente tem cases desse casa sem fazer nada, né? Tranquilo. Aumentando todos os meses. Mas vamos pegar esse mesmo perfil. Um empresário que está com 15 milhões guardado, ganhando seus 180 mil por mês, perfil conservador, renda fixa, sem exposição nenhuma a investimento volátil. Mas vamos pensar que esse mesmo investidor, ele decidiu expandir a empresa dele nesse mesmo período. E para não descapitalizar, não misturar patrimônio da pessoa física com a pessoa jurídica, ele tomou uma linha de crédito, seja do governo, seja privada por alguma instituição. E ele indexou a taxa de juros. Como o Marx disse, quando a gente pegava no início de 2024, com muita certeza todas as principais casas e veículos falavam numa Selic no final do ano para 8,5, entre 8 e 9, era essa janela. O Banco Central estava dizendo. Banco Central, o ata do Copom, que é o órgão ali que a cada 45 dias faz uma reunião para tentar entender qual que é o caminho da taxa Selic. Então todas as frentes principais vinham batendo de 8 a 9. Então esse cara, de repente, amarrou uma dívida lá de 10 milhões, mesma proporção do patrimônio dele, de 15, falou, pô, beleza, se eu vou pagar 8 e tá me rendendo 12, 13, tem um descolamento positivo, vale a pena eu tomar um risco e não mexer com o meu dinheiro. Uhum. Se esse dinheiro não foi alocado de uma forma bem eficiente, hoje ele vai estar ganhando 180, só que a dívida dele vai estar batendo 250 pau por mês. Então olha que loucura pro empresário. E é o cara que se preparou a vida inteira, falando do cara que guardou 15 milhões. Tem uma empresa e tem 15 milhões, ele foi investir para expandir a empresa dele. O cara quebra a empresa dele. E aí a ponta de preocupação que a gente fala, poxa, eu como investidor, ou melhor, a gente como profissional do mercado financeiro, quando eu vou colocar o dinheiro do João, do Rodrigo, numa empresa, se eu não tiver o mínimo de conhecimento do segmento dessa empresa, se essa empresa está conseguindo repassar esse custo que ela está pagando na dívida dela para a ponta final, eu estou colocando o patrimônio do meu cliente em risco. E é isso que acontece no mercado. A gente teve alguns eventos de recuperação judicial, não sei se você acompanha de um certo período para cá, acho que a gente pode falar porque é público, né? Um grande exemplo do mercado foi Americanas. A loja Americanas. Americanas era AAA, melhor classificação de risco. Só que é varejo, já é um segmento que a gente não tem muita... Não gosta muito. Já não gosta muito. Porque ele depende de diversos fatores, principalmente capacidade de compra que está indexada à taxa de juros. Você subiu os juros, você tiver capacidade de compra, o consumidor final da classe E, D e C, ele vai consumir o quê? O que é essencial. Inflação. Água, luz, energia e comida. Roupa, tecnologia, talvez sim, talvez não. Mas não é essencial. E naquele período, a grande sacada nossa foi que a gente não tinha nenhum cliente da nossa alocação, da nossa recomendação posicionado. Teve uma situação ou outra, mas que veio de outra casa, não que a gente recomendou. E a gente falou, pô, que bacana, cara, na rede ali de empresas do nosso segmento. Quando você diz posicionado, só para o povo saber, é assim, o cara tá comprou papéis da Americanas, está segurando, ela abre uma recuperação judicial. Ele perde dinheiro, porque ela desbloqueia, ela desvaloriza. Vai ter que esperar a discussão, nesse primeiro momento ela não perde, ele congela o recurso. Ele trava. Que ele faz. Quando entra com a RJ, ou seja, recuperação judicial, trava. O ativo para de ser negociado. É isso aí. Aí, se parou de ser negociado... Até porque pensa, se a gente for parar para pensar, poxa, tem o ativo na Americana, tem o grana, tem o 100 mil. Saiu uma notícia dessa, que normalmente, culturalmente, pelo brasileiro, lá fora não, mas o brasileiro ele é muito imediatista. É um comportamento cultural do brasileiro. Ele quer pôr dinheiro, quer que rende poupança, que rende bem e não toma risco. Então, se você vê uma notícia na mídia, o que normalmente o mercado faria? Ia sair todo mundo resgatando a qualquer custo. Pensando, poxa, melhor 50% do que não ter nada. Então, o que o sistema faz? Ele bloqueia aquele recurso, deixa a posição zerada, de forma que ninguém consiga nem vender, nem comprar aquele ativo, até que tome uma decisão, ou que aceite algum plano de pagamento,
ou que de fato tenha que buscar as garantias daquela empresa. E aí passou, a empresa fez um acordo, devolveu parte do recurso ali em ações, parte em renda fixa, parte em crédito em conta, e essa situação foi amenizada. Mas o ponto é, assim como aconteceu essa do ano retrasado, em 2023, final de 23 para o começo de 24, muito provável que aconteçam outras. Então o ponto de atenção é onde eu estou colocando meu dinheiro. Porque muitas das vezes a gente vem com uma cultura a gente conversa com clientes de todos os segmentos, de todas as idades. Qual que é a cultura que a gente percebe em massa do brasileiro? Eu estou investindo no banco laranjinha, porque esse banco é sólido, ele me ajudou lá atrás e ali nada acontece. Mas eu não vou para a corretora, não vou pôr dinheiro para fora porque é risco. Não. Aquela plataforma, ou esta plataforma da XP, o BTG, qualquer uma dessas, é simplesmente o veículo de comunicação. É um marketplace para você. Ali que você acessa os ativos. O que importa não é isso. O que importa é onde você está comprando o contrato, onde você está investindo o teu dinheiro. Porque se amanhã um administrador, por exemplo, o amarelinho ou o azulzinho, como corretora intermediária, deixa de existir, o ativo não está com ele. O teu dinheiro está na sua Tá alocado é a mesma coisa. Então é uma virada de chave que a gente tem até estudado ali diversas maneiras de uma forma do educacional, levar isso na ponta para o cliente, mas poder popularizar mais essa informação, porque falta no mercado. Sim, falta. E aí você pega ensino médio de grandes escolas particulares, você pega alguns cursos de níveis superiores e como se fala. A gente eu estava vendo até outro dia algo que eu acho fundamental. Educação financeira tinha que ser matéria na escola básica, obrigatória, né? Direito. Tipo assim, as pessoas tinham que, desde criança, ter uma educação financeira para poder entender, porque você melhora todo um país a longo prazo. Exatamente. A gente vê qual que é a população qual a porcentagem de brasileiro que investe na renda variável, né? E qual a porcentagem do americano que investe na renda variável? Tipo, absurdo. É absurda, né? Tipo, nos Estados Unidos, mais da metade da população aplica o dinheiro em bolsa, em empresas, e no Brasil é uma porcentagem muito pequena. Não sei os números, mas eu sei que é muito Dá um exemplo. No Brasil, o Guilherme estava falando de seguro retornável, que você paga lá 10 anos, normalmente são 10 anos, aí parte daquele dinheiro que você pagou de seguro de vida volta para você. Aqui é corrigida a inflação, mais alguma coisa. Normalmente inflação mais 3 ao longo de 10 anos, que é bom. Nos Estados Unidos é S&P. É o quê? S&P, que é o índice da Bolsa Americana. Então segue o volatilidade. Aí você pega 10 anos, o que você pagou no seguro versus o que você resgata no S&P, dá 3, 4 vezes mais do que você ganhasse aqui a inflação mais 3. Mas aí a gente volta naquele tema da confiança. Educação financeira, que, de novo, o contexto educação, né? Educação é empoderamento. Se as pessoas sabem da informação, eu acho que não iam eleger qualquer um, como infelizmente hoje a gente vê que acontece, e provavelmente esse país ia ser mais elevado, como assim. Entendi. Tem explicação geopolítica. Eu estou estudando o professor Roque, né? Eu gosto muito dele, faço cursos dele. Se o Brasil não tivesse uma posição privilegiada geopoliticamente falando, ou seja, traduzindo, se eu não tivesse uma terra fértil onde tudo que eu planto dá, e não dou conta de comer e vendo para o mundo inteiro, ou seja, comércio exterior, não é a mesma posição geográfica tão privilegiada como nos Estados Unidos, tem acesso a 2 oceanos, tem vários canais, tem acesso ao mundo inteiro praticamente, mas é uma posição bem mais privilegiada do que uma Índia da vida, Sim. que é difícil de acessar ali, né? A gente não estaria no patamar historicamente, top 10 maiores economias do mundo. Não tem como, né? Se eu não me engano, é o 3º ou 4º território de agronegócio, plantio, de plantação do mundo. É o 3º ou 4º território mais bem preparado para a plantação. O primeiro, se não me engano, é Estados Unidos, o segundo, aí a gente vai lá para a Índia, mas sofre com essa questão geopolítica, China e Brasil. Se eu não me engano, é isso. O Brasil era ainda maior do que os Estados Unidos nessa questão. É maior, mas. Do agro. Mas no agronegócio existe um. Por conta do clima, né? Porque você pega os Estados Unidos metade lá para cima também, é muito frio. Gelo, no né? inverno, neva. Existe uma conta territorial que é o território que você pode plantar e o teu território total. O território total do Brasil, ele é maior, mas o território produtivo é o americano. Inclusive por uma questão de planície, né? Nos Estados Unidos você não precisa cavar uma anchieta imigrantes lá para ir para um porto.
é tudo mais plano, né? Sim. Então, de certa forma, isso ajuda muito, diminui muito o custo de logística, por exemplo. Então, lá é mais plano, lá você tem muitos rios e lagos no centro do país, onde você incentiva o transporte marítimo, que é infinitamente mais barato, o marítimo e o ferroviário, né? Para logística. Lá funciona, né? Funciona bem. Aqui a gente tem, eu estava vendo um documentário, que a gente tem vários projetos, alguns em andamento, alguns quase no final, de ferrovias atravessando Brasil para pegar portos lá em Chile, Paraguai, Argentina, só que é inviável. Mas eu vi algum lugar também que o Brasil ele já chegou a ter ferrovia no Brasil inteiro, todos os lugares tinha a linha ferroviária, e que aí, não sei se foi o governo Brizola, talvez fala travou, né? Que tirou e acabou com... Eu vi isso aí em documentário também. Tipo assim, você tem o ouro na mão, não quero. Me dá esse pedaço de cocô, né? Mais ou menos isso. Depois o problema é a ditadura militar, né? Eu tava lendo. E sobre a ditadura militar? A gente já tá com o tempo aqui meio que esgotando, mas você tocou num ponto que eu tava até falando ontem com minha mulher. Eu li que durante o período da ditadura, que foi acho que 62... vou falar 62, 72, uma coisa assim, não lembro. Do período da ditadura, existiu o Brasil foi chamado de milagre econômico, que foi quando a economia mais cresceu. É verídico isso? Cara, os Estados Unidos é o que é por quê? Eles investem no que realmente é produtivo. É setor de logística, é o agronegócio, a indústria, haja vista. Dinheiro, né? Você investe no que dá. Energia, Rockefeller da vida, né? Então, assim, é isso. Aqui a gente está discutindo o todes. Não vamos ser cancelados, não, né? Pau no cu. Você entende o conflito, de novo, intelectual? A gente está discutindo isso. Assim. Tipo assim, cara, vamos ganhar dinheiro, aí você bota uma piroca Exato, na cara, faz o que você quiser. Pepeca no ouvido, não tem problema. Cada um faz o que você quiser, mas vamos rentabilizar para isso. Exato, né? A gente está discutindo cor de pele aqui ainda. A gente está discutindo sexualidade. Vamos né, para um próximo passo, próxima etapa, as pessoas são livres, façam o que quiser, mas tem muita coisa produtiva aqui para fazer, haja visto o período militar, e o militar ele investiu mas naquela aconteceu época. isso mesmo. Aconteceu isso mesmo. No período militar a economia voou mesmo. As principais obras no Brasil de logística como um todo, estrada, ponte, é daquela época. Do período militar. Aí a gente regride no tempo, né? E hoje a gente vai discutir todos, entende? Então é uma coisa meio... O Tarcísio provavelmente deve ser alguém que vai fazer um bom trabalho nesse sentido. Em São Paulo parece que está fazendo, se ele chegar lá um dia, quem sabe. Então são mentalidades assim. É lento, né? Passos lentos a gente vai indo. Mas que bom, que aula. Obrigado. É isso. Obrigado. A gente teve aqui esse papo super bacana sobre economia, sobre dinheiro, sobre investimentos. Quem quiser conhecer mais os meninos, tem o Instagram deles aí, que vai estar no rodapé aí, que é o Guilherme R. Ramalho. Guilherme R. Ramalho e o Denberg. W-N Denberg. Mas vai estar escrito aí no rodapé, que vai ficar mais fácil. E obrigado pela presença. Papo voa, né, cara? Tipo, passa muito rápido. E já estamos mais uma hora aí. Quando entrar no nosso, tem o da empresa lá também. Tem. Vai colocar aqui, vai deixar todo... Sejam bem recebidos. Quem tá com dinheirinho aí, ó, vamos investir, vamos fazer. Não deixa no colchão, porque a inflação vai comer o seu dinheiro, você não vai conseguir comprar o colchão. Vamos investir com sabedoria, com inteligência. O Guilherme, a gente já tem uma parceria. A gente até tá aqui porque a gente se conhece, já cuida. Ele é pouquinho, mas ele cuida do meu pouquinho que eu tenho lá. E eu indico aí o pessoal da Vertic aí, tá bom? E obrigado pela presença, obrigado mais uma vez. Vocês vamos nos educar, gente, pelo amor de Deus, e vamos ter consciência, porque a gente só vai ter um país melhor, a gente só vai ter um futuro melhor em todos os sentidos, todos os assuntos devem ser discutidos, devem ser olhados, mas é aquela velha frase, é melhor sofrer com dinheiro do que sofrer sem dinheiro. E a gente tem um país que pode ter dinheiro, vai ter sofrimento, mas é melhor ter sofrimento com dinheiro no bolso para poder ter estrutura, ao invés de sofrer sem dinheiro, né? Porque aí é ruim. É um facilitador, né? Então é isso. Fiquem com Deus, deixem as considerações finais aí, cada um aí. Obrigado. Começando por Lindenberg, se quiser falar para sua câmera ali. Qual que é? Qual que é a câmera dele aqui? A primeira aqui, né? Essa daqui que tá virada para mim.
Obrigado pela atenção, obrigado por ouvir essas histórias. Se quiser se aprofundar em algum desses temas, conta com a gente, entra lá na nossa rede social, tá lá contato pessoal, contato da empresa, à disposição, sempre. É isso. Obrigado pela participação de todos, pelo convite que o Rô fez pra De gente todos. pela nossa parceria comercial e em breve vem projeto. A gente está bem incomodado, bem preocupado com a questão de educação financeira e estamos desenhando algo bem bacana aí para breve. É isso aí. E como eu costumo dizer, beijo, tchau, obrigado.